Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 15 de maio, cuja leitura do dia em 1 Coríntios 11, Ruth 1 e 2. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Mas antes da leitura, eu queria explicar algo aqui rapidamente. De que eu iniciei o dia buscando compartilhar sobre sermos imitadores de irmãos, que são bons exemplos, e sermos bons exemplos para outros. E até pensei o seguinte: olha, eu vou aproveitar o que eu já tenho preparado para que eu compartilhei em aulas de escola bíblica, se eu não me engano, certamente foi sobre isso, sobre Paulo como exemplo, a importância do exemplo, uma vida digna de ser imitada, e a preparar algo só pegando material dali para reflexão. E estava com isso em mente de manhã. Voltando da escola bíblica, já voltamos já quase 1 hora da tarde, eu ia começar a preparar, mas eu já tinha que almoçar. Minha esposa preparou a mesa, serviu a mesa, almoçamos em família a mesa. E assim que eu terminei de almoçar, minha esposa desfazendo a mesa, né? Minha filha ainda sentada comigo, começou a me dar um sono muito profundo e eu percebi que eu ia apagar. Então, só deu tempo de eu levantar da cadeira, sentar no sofá e tirar os óculos e pedir à minha filha para que eu os guardasse em algum local. E eu apaguei sentado. Então, dali, do término do almoço, coisa que não acontece comigo de jeito nenhum, eu literalmente apaguei, dormi sentado por algumas horas, só acordando, faltando talvez 1 hora para o horário de sairmos para o culto da noite. Veja só. E nesse tempinho, eu ia começar a escrever, já estava começando a escrever sobre sermos imitadores, mas eu percebi que o Senhor não me deixava seguir nisso. Fomos para o culto, fomos ali edificados no Senhor, adoramos ao Senhor. É muito importante estar com os irmãos. E Deus me levou a um texto na abertura do culto. Eu vou comentar sobre ele já já, que chegando em casa eu entendi. E cheguei em casa, eu tentei continuar por essa meditação, reflexão. O Senhor não permitiu, sobre sermos imitadores. Forcei a barra um pouco para algumas questões de Ruth, o Senhor não permitiu. E o Senhor me conduziu a estar falando a respeito desse verso 26 de 1 Coríntios 11. E estou falando tudo isso para você entender que não é aquilo que eu quero compartilhar, ou aquilo que eu abri a Bíblia e veio, mas é aquilo que o Senhor me direciona a compartilhar. Lembrando que uma coisa é o que eu compartilho, outra coisa é aquilo que eu não compartilho, mas o Senhor também falou comigo pessoalmente. E eu entendo o que Deus quer nos falar a respeito disso. 1 Coríntios 11, 26, pega a sua Bíblia, por favor. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. E foi isso que o Senhor me chamou a atenção para eu compartilhar com você.
em Corinto havia uma desarmonia e um desprezo aos irmãos, o corpo de Cristo, naquilo que era chamada a festa do amor, em que a igreja se reunia para uma refeição que ia além da nossa conhecida ceia do Senhor, o que algumas igrejas chamam de Santa Ceia, tá? Uma reunião, só que na verdade eles estavam se ajuntando para pior. Veja comigo o verso 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Interessante que aqui ele especifica que nessa atitude da igreja ele não tinha elogios, mas no verso 1 e 2 ele diz que sim. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ou seja, irmãos que permaneciam nos ensinos que haviam recebido. Não que não tivesse problemas, tinham, mas procuravam guardar a palavra. E tinham muitos problemas, temos conversado isso aqui ao longo de 1 Coríntios. Mas, nessa atitude da igreja, do irmão desprezando o outro, ele não tinha do que elogiar. Tinha uns que ficavam embriagados, outros ficavam com fome, e porque aquele momento da festa do amor, que seria uma ceia, uma refeição ali coletiva com os irmãos, além do pão e do cálice, do suco da vide, comuns na ceia do Senhor. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos essa prática dessa ceia mais ampla, né? Ali, além do suco da vide e do pão, do memorial, pós-benção apostólica. Cada um leva uma coisa, temos um momento ali de confraternização. Então, esse era o contexto, Paulo ajustando isso. Lembrando que a ceia do Senhor não é um funeral, tá? Mas também não é algo místico, como muitos fazem, mas é um memorial do amor do Senhor por nós, sacrificando-se, melhor dizendo, para que nós sejamos participantes da comunhão com Deus por meio da vida de Cristo em nós. Então, ceia isso. Contudo, por mais que esse seja o texto áureo, vou chamar assim, tradicional da administração da ceia do Senhor em muitas igrejas, muitos pastores, ministros do Senhor utilizam esse texto. Não é sobre a ceia do Senhor que nós vamos refletir, tá? E sim do que está implícito em nossa postura enquanto aguardamos até que Ele venha. Enquanto nos reunimos como igreja até que o Senhor Jesus venha. É de nós estarmos reunidos até a vinda de Cristo. É a nossa postura. Paulo, ele diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Memorial. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando a ceia do Senhor foi instituída, Paulo não estava presente. Você lembra lá dos textos dos evangelhos, ok? Mas apenas os apóstolos iniciais, os 12. Inclusive Judas. Paulo não estava lá. Paulo não era de Cristo ainda. Paulo, ele poderia, a partir da sua conversão, ele poderia até ter sido instruído por eles, agora não pelos 12, né, com a morte de Judas, mas pelos 11, porque Paulo, ele esteve junto aos apóstolos, esteve em Jerusalém, ou até ter sido instruído por irmãos em Cristo que receberam dos 11, ou que não tenham recebido diretamente dos 11, mas que receberam de alguém que recebeu dos 11, ou de alguém que recebeu de alguém, que recebeu de alguém que recebeu dos 11. Ele teve contato com irmãos ali. Mas, presta atenção, ele faz questão de dizer, de frisar, que ele fora instruído diretamente pelo Senhor Jesus, que apareceu a ele algumas vezes. Ele, Gálatas, no capítulo 1, versos 6 a 12, ele avisa, por exemplo, ter recebido o único evangelho que existe, tá? Só existe um evangelho com perspectivas diferentes, mas é o único evangelho. Ele recebeu diretamente do Senhor. Olha o que o texto diz, Gálatas 1, 6 a 12. Maravilha-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Assim vos já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Escrevendo aqui aos Coríntios, nós vamos ver esse texto mais à frente, no dia 18, quarta-feira, dia 18, 1 Coríntios 15, aquele texto que no final nos incentiva a sermos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. O mesmo capítulo que fala muito sobre a ressurreição. No início desse capítulo, Paulo fala algo maravilhoso, que é o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Então,
Ou seja, o que Paulo argumentava aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11, é que não eram os ideais dele, apóstolo Paulo, você está entendendo? Mas a palavra de Deus. A maneira com a qual Jesus espera que a sua igreja se porte até que ele venha. O que ele fala a partir do verso 23 é o que ele recebeu do Senhor. E ele recebeu do Senhor que a igreja devia se reunir, se ajuntar. Não para pior, mas para melhor, até que ele venha. E é sobre isso que nós precisamos refletir. Porque se Jesus revelou a Paulo o Evangelho, se ele revelou a Paulo como celebrar o memorial da ceia do Senhor, certamente Jesus revelou a Paulo sobre a sua vinda. Sobre a sua vinda. E o que Paulo escreveu às igrejas sobre a vinda de Cristo, sobre o retorno do Senhor, é isso que nós vamos refletir aqui. Preparou sua Bíblia? Eu, seguindo uma ordem do Senhor, investi um tempo aqui para localizar nas epístolas de Paulo o que o Senhor o instruiu sobre a sua vinda. Aos Romanos, é interessante sobre a vinda, não sobre o porvir, não sobre a glória, mas sobre o momento da vinda do Senhor, o retorno, ok? Não é sobre o fim dos tempos, mas sobre o retorno do Senhor, tá? Aos Romanos, se fugirem versículos aqui, em todas as epístolas, me perdoe, tá? Aos Romanos, ele escreve sobre a prestação de contas individual. Preste atenção. Romanos, antes da prestação de contas, vamos para a prestação de contas. Romanos 14, 10 a 12. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando o Senhor retornar, nós teremos de prestar contas individualmente. A partir da vinda de Cristo, cada um de nós vai ter de prestar contas individualmente. Já pensou nisso? É bom pensar. Ainda em Romanos, capítulos antes, capítulo 2, eu vejo que a régua é o Evangelho. Eu vejo Paulo falando da régua do Evangelho. No dia, capítulo 2, verso 16 de Romanos. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu
Evangelho, segundo a mensagem da cruz. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, como prova da justificação para todo aquele que nele crê, se fazendo o Senhor dos vivos e dos mortos. Se nós não compreendemos o Evangelho, se nós não vivemos o Evangelho, saiba que a régua, que a legislação pela qual você e eu seremos julgados é segundo o Evangelho. Não é segundo os seus sonhos, suas expectativas, daquilo que você queria viver espiritualmente falando. Não são as suas expectativas humanas, não é o quanto você realizou na terra, mas é segundo o Evangelho. A régua é o Evangelho. Por isso que é tão perigoso nós pregarmos, ouvirmos, estudarmos mensagens, ensinos que fujam do Evangelho, que não nos exponham o Evangelho em fidelidade. E é por isso, precisamente, que tem muita gente dentro do nosso arraial que permanece condenada, porque ainda não entendeu o Evangelho de Cristo. Essa é a régua. Aos Coríntios, Paulo escreveu sobre a capacitação divina para perseverar até o fim. 1 Coríntios 1, 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A capacitação para sermos confirmados até o fim, para sermos irrepreensíveis quando Jesus voltar, não vem de você, não vem de mim, não vem da força do nosso braço, mas ela vem de Deus. De Deus. É o Espírito Santo agindo em nossa vida. Não vem de nós. Ainda escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, versos 3 a 5, eu vejo Paulo escrevendo sobre a importância da disciplina eclesiástica. A importância da disciplina eclesiástica. A importância da disciplina eclesiástica. Nós precisamos parar com essa visão distorcida de querermos ser a igreja do amor. Confundindo o que é amor, achando que amor é ser inclusivo, que amar é ser permissivo. E muitas pessoas vivem saindo de uma igreja para outra, porque é confrontada nos seus pecados ali, e ela vai para outra quietinha, até que não é confrontada em uma mensagem. E quando recebe uma disciplina eclesiástica, não aceita, não quer aceitar. Disciplina tem a mesma raiz, a palavra, de discipulado. A disciplina tem o caráter de nos discipular segundo Cristo. E nós abrimos mão da disciplina. Diz assim o texto:
Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É para isso que existe a disciplina, em relação ao que está sendo disciplinado, para que essa pessoa se arrependa e possa voltar a si e arrepender-se de seus pecados. Nós não podemos abrir mão da disciplina eclesiástica. A porta de entrada, ela está deste tamanho. E o caminho também. Nós precisamos ser bíblicos. E se Paulo faz essa referência e dizendo sobre para que o espírito daquele fosse salvo no dia de Cristo, do Senhor Jesus, eu creio que certamente o Senhor o orientou a respeito dessa importância da disciplina. E o contexto era de um homem que estava tendo intimidade com a mulher do seu pai. E a igreja acobertando o pecado. E o texto que em seguida ele fala de que Cristo é a nossa Páscoa. Ainda aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo ali fala sobre a vida após a morte. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não termina aqui. Se esperamos só nessa vida, se o nosso planejamento, nosso anseio é só para as coisas da terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Você entende? Existe uma vida após a morte. Nós precisamos ter essa expectativa. Paulo, ainda falando aos Coríntios, na segunda carta, ele fala da alegria nos irmãos, ou pelos irmãos. Segundo aos Coríntios 1,14. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. Ou seja, a igreja de Corinto ter Paulo como fundador, como orientador, discipulador, como mestre, como pastor, como teve por um bom tempo, ter alguém preocupado com eles, os ensinando, supervisionando, era alegria para a igreja. E ao mesmo tempo, Paulo esperava que essa igreja, que esses irmãos, também fossem alegria para ele no dia do Senhor Jesus. Juntamente com esses irmãos, Paulo está diante de Cristo. E nós precisamos valorizar mais os nossos irmãos, valorizarmos os nossos pastores. Valorize o seu pastor, honra o seu pastor,
Valorize os seus irmãos. Tenha prazer, alegria nos irmãos, de estar na comunhão dos santos, de participar dos cultos, sim, mas também de ter aquele tempo de comunhão pós-culto, de ter momentos de comunhão fora dos momentos ali de culto, no dia a dia, no cotidiano, ter prazer na congregação que nós servimos, participamos, congregamos. Eu louvo a Deus pela igreja em que o Senhor nos plantou. Amo os nossos irmãos, amo estar ali com os irmãos. Como foi especial estar no culto com os irmãos nesse fim de semana, estar junto ali deles, sabe? Como é bom, como é precioso abraçar os irmãos, nos alegrar de estar ali com aqueles homens e mulheres de Deus, jovens, crianças, irmãos mais experientes de vida e na fé também. Como é precioso ter os pastores que eu tenho. Como é precioso, sabe? Valorize os irmãos. Como é precioso também os irmãos em Cristo de outras igrejas que não a nossa, irmãos que são de outro ministério. Como é precioso, sabe? Como é precioso nós termos os nossos irmãos em Cristo. Como é precioso ter os irmãos que nos ensinam, que nos orientam, que nos encorajam, que nos apoiam, que nos dão suporte, que nos corrigem, que nos puxam a orelha, que de vez em quando faz o carinho, né? Aquele carinho que a gente precisa quando a gente receber o carinho de vez em quando é bom, sabe? Falando do carinho na alma. O abraço também, claro. Como é precioso. Um ter prazer no relacionamento com o outro, na vida de igreja. Você está entendendo? Não estar reunido, porque tem que estar reunido, não. É o prazer da vida de igreja. Sabe? Aos Gálatas, eu pesquisei, olhei, li toda a carta, preparando a reflexão. E eu não encontrei um texto específico falando sobre a vinda do Senhor. Então, falando sobre condenação, falando sobre não herdar o reino de Deus, mas sobre o momento da vinda eu não encontrei. Então, eu vou seguir para a carta aos Efésios. Aos Efésios, por exemplo, um texto muito conhecido, muito importante, que nos mostra que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção, é a garantia da nossa salvação. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que dia da redenção? O dia da vinda de Cristo. Só que, além de nós entendermos que o Espírito Santo em nós é essa garantia, é nós entendermos a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo, é igual você tem sua família. E às vezes nós temos atitudes, falas e omissões que entristecem nossos familiares. Você sabe disso. Que entristecem nossos irmãos em Cristo. Você sabe disso. Situações que nós vivenciamos, atitudes nossas, ou ausência de atitudes, que trazem um peso no relacionamento, que trazem uma tristeza no outro.
E no relacionamento com Deus também é assim. Existem atitudes nossas, o nosso pecado entristece aquele que está conosco até o fim, no qual estamos selados para a salvação. Aquele que, por estar em nosso coração, confirma, testifica que nós somos filhos de Deus. Aquele que nos ensina, que nos consola e nos encoraja. Aquele que nos guia, que nos direciona. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que nos confronta. Aquele que mostra onde nós estamos errando. Aquele que nos ergue, que nos levanta, que nos renova, que nos aviva, que nos fortalece. Que deveria ser o nosso amigo. Aos Filipenses, Paulo lhe fala de uma transformação contínua. Capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até quando? Até ao dia de Jesus Cristo. Até a vinda do Senhor, nós estamos em obras. É uma transformação contínua. O problema é que quando a palavra te confronta, você resiste ao Espírito Santo. O problema é que você foge do confronto na palavra. O problema é que você talvez ache que não tenha no que ser transformado. Não tenha do que se arrepender. Será mesmo? Eu ainda preciso ser transformado em muitas coisas. E preciso me arrepender de meus pecados. Não se engane. A transformação é contínua, progressiva, até a volta do Senhor, até que Ele venha. Aos Filipenses ainda, Paulo nos mostra da importância de uma vida que glorifica a Deus. Capítulo 1, versos 9 a 11. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais. Estou falando de uma oração que ele fazia pelos irmãos de Filipos. Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Uma vida que glorifique a Deus até ao dia de Cristo. Até que Ele venha, Paulo fala sobre a eficácia da palavra. Filipenses 2, 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eficácia da palavra, retendo a palavra, para que no dia de Cristo. Ainda aos Filipenses, capítulo 3, 20 a 21, ele nos mostra sobre a redenção celestial. A redenção não está aqui, mas a redenção está lá, na glória. Filipenses 3, 20 a 21. Mas a nossa cidade, em algumas versões, a nossa pátria, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quando? Quando Ele voltar. A redenção é lá. Então aqui tem as aflições, tem as enfermidades, tem os problemas da terra. Mas a redenção é celestial. Aos Colossenses, ele fala do foco nas coisas celestiais. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pensar e buscar as coisas que são de cima. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele voltar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Tira o foco daqui, da terra, até que Ele venha. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu muita coisa sobre a vinda do Senhor. Ele fala sobre a expectativa de uma genuína conversão. A expectativa da vinda, estando vivenciando uma genuína conversão. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, uma conversão genuína daqueles que têm uma expectativa pelo retorno de Cristo. Uma conversão a Deus. Estava seguindo por um caminho, e aí então Cristo entrou na sua vida, ele passou a um caminho diferenciado, uma conversão. Estava seguindo por um caminho, fez então uma conversão. Então, da antiga vida, da vida de pecado para Deus. Só que se você ou eu esperamos Jesus voltar e permanecemos na prática do pecado, não nos convertermos genuinamente ao Senhor, tem algo errado. Ainda no mesmo versículo, parte final, vemos o resgate que há em Jesus. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Quando Jesus vier na sua vinda, ele nos livrará da ira futura. Capítulo 2, verso 19, nós vemos a alegria do fruto. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porque não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Alegria do fruto. Então vamos evangelizar, vamos discipular, vamos fazer discípulos. Amém? Capítulo 3, versos 12 e 13, eu vejo o amor transbordante. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Um amor transbordante que confirma o coração em santidade. Esse crescimento do amor que leva a um fortalecimento do coração, a se manter irrepreensível em santidade, ou seja, longe do pecado. Quanto mais o meu amor aumenta, mais longe eu ando do pecado. Quanto mais o meu amor aumenta, mais eu quero viver para a glória de Deus. Mais eu quero fazer o meu semelhante aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então menos eu vou pecar contra o meu semelhante. Mais eu vou andar em santidade. Então, até que ele venha, eu vejo a importância de nós aumentarmos e fazer crescer esse amor. Sabe? De ser um amor transbordante.
Ainda aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 3 e 4, em relação à vinda de Cristo, ele fala sobre algo, sobre os mortos. Não podemos esquecer da morte em relação à vinda. O que vai acontecer com quem tiver morrido? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Espera aí. Tornará a trazer com ele é porque já estavam com ele. Quem morre em Cristo já está com o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Já está com o Senhor. Então, ainda que você não esteja, ou eu, não estejamos vivos na vinda do Senhor, se morrermos em Cristo, nós já estaremos com Ele. A morte não nos separa do amor de Cristo. Pandemia, Covid, guerra, martírio, nada disso nos separa do amor de Cristo. Acidente, enfermidades, nada disso nos separa do amor de Cristo. Não. Versículo 15, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Agora ele fala sobre o vivo. Por quê? Isso para mim é um texto muito importante. Porque mostra que quando Jesus voltar, haverá crentes vivos, sim. É um texto que corrobora nos mostrando que nem todos os salvos serão martirizados. Teremos o período da grande tribulação, sabemos disso, e muitos morrerão, mas algum vai estar vivo, alguns. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E esses que permanecerem vivos, à época da grande tribulação, nos acontecimentos finais ali, é porque Deus vai estar preservando o seu povo, cuidando dos seus. O versículo seguinte, 16, nos mostra que essa vinda do Senhor vai ser uma vinda gloriosa. Capítulo 4, verso 16 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, a refulgente glória. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17, parte A, me mostra o arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que vão ressuscitar. Com eles nas nuvens. Parte B do versículo 17, eu vejo o Senhor falando da eterna presença dele. Hoje, nós temos a presença em espírito, mas nós teremos a presença corporal, presencial, vamos chamar assim. A presença presencial é forte demais, né? Mas você entendeu, física ali, invisível, para sempre, para sempre, para sempre com o nosso Senhor. Hoje Ele está aqui conosco, dentro de nós, mas nós estaremos junto a Ele para sempre.
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre. Ainda escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 e 2, eu vejo aqui a importância de conhecimento sobre os assuntos do fim. Não podemos desprezar escatologia. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por quê? Porque vós mesmos sabeis muito bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você precisa conhecer. Não é dominar todas as correntes, todas as linhas de interpretação escatológicas. Mas, você saber que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que seremos arrebatados, que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos, aí ambos os grupos, com os corpos em corpos gloriosos, encontrarão com o Senhor nos ares, que o Senhor enviará os seus anjos para nos tomar de toda a terra, como está lá no sermão escatológico do Senhor, nos evangelhos. É você saber que o Senhor voltará trazendo a retribuição justa a cada um segundo as suas obras. Saber disso é saber que a ira de Deus vem, será derramada, e que Jesus é o que nos livra da ira futura. É você saber que haverá grande tribulação, é você saber que haverá a manifestação do anticristo, é você saber que você precisa perseverar até o fim, sabe? É você saber que haverá novo céu, nova terra, é você saber que a redenção é lá na eternidade, é você saber que o melhor do céu não é a suntuosidade, a glória do céu, mas é Cristo. Sabe? É saber que haverá um juízo final. Então, temos que saber, sim, que todos os inimigos do Senhor serão derrotados, que todo joelho se dobrará diante do Senhor, que Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, que a salvação eterna é real, mas a condenação eterna também é real. Tá entendendo? Saber isso, você precisa saber muito bem. Você pode não saber as correntes escatológicas, mas saber as verdades, você precisa saber. Eu preciso saber. Tá? Ainda 1 Tessalonicenses, nos mesmos versos, esse saber muito bem é de que sabermos que os incrédulos serão surpreendidos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Vai surpreender. Vai surpreender. Vai surpreender por quê? Porque estarão distraídos. E aí os versos 4 e 5 nos dizem o seguinte, que para os salvos é expectativa. Para os incrédulos é a surpresa, mas para os salvos não. Para os salvos é a nossa expectativa. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. O salvo não se surpreende. O salvo, ele acompanha os acontecimentos recentes e compara com a palavra e vê e se alegra de ver que muito em breve o Senhor vai rasgar os céus com os seus santos anjos num grande alarido, com trombeta, com grande voz, em refulgente glória, rasgando os céus para buscar
a mim e a você. É a nossa expectativa. Ainda no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós vemos o posicionamento de guerra. Lembra que vimos esse capítulo em Os Guerreiros Filhos da Luz? Porque olha o que o texto diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e do dia, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, lembra que eu falei? Da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete, couraça e capacete, a esperança da salvação. Couraça e capacete são parte da vestimenta de quê? De pijama? Da roupa de passeio? Da roupa de gala? Não. É de armadura. É guerra. Então, até que o Senhor venha, o nosso posicionamento é de guerra. Ainda no capítulo 5, versos 9 a 11, eu vejo a importância do mútuo encorajamento. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, com esse entendimento de que Jesus morreu para nós estarmos sempre com Ele, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E versículo 23 do capítulo 5. Eu vejo a importância da santidade completa. Deus quer o meu coração. Vai nessa. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo isso nesse nosso contexto de até que Ele venha, do que Paulo escreveu sobre a vinda do Senhor. Então, como aguardar a vinda de Cristo? Enquanto nós permanecemos olhando para frente, aguardando a vinda dele, para o futuro, amando a vinda do Senhor, aguardando a bendita esperança, nós somos convocados a 3 ações. A primeira é a identificação com a morte de Cristo, no memorial da ceia, identificação com o seu sacrifício. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Primeiro. Segundo, um autoexame contínuo. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E, em último lugar, como? É no amor sincero aos irmãos. Versículo 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las aí quando for. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.